Nem te conto Descobrindo a Pesca. Estela Parisotto Lucas, Samara Miranda. Ilustrações Lucas Noaus. Estela Parisotto Lucas, Samara Miranda. Ilustração Lucas Noaus. Nem te conto Descobrindo a Pesca, uma ação cultural realizada por Constelate, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura de Itapema, com recursos financeiros provenientes do governo federal, através da Lei Aldir Blanc. Instagram, Nem Te Conto Itapema. YouTube, youtube.com, Nem Te Conto Itapema. Gráfica e editora, 3 de maio, Blumenau, 2025. Olá, eu sou a Catarina, uma gavião tesoura fêmea. Sabias que sou a ave símbolo de Itapema? Nem te conto que neste livro viveremos grandes aventuras com os meus novos amigos Carlos e Carmen. Os dois são irmãos. Os pais deles os trouxeram para o Brasil pensando ser o melhor para a família. Mas Carlos e Carmen não pensavam assim não. Sabe, a história deles me lembrou muito as que meus avós contavam sobre os imigrantes que colonizaram a nossa região. Certo dia eu estava fazendo meu voo matinal por essa cidade que eu amo, Itapema, quando algo entrou pelos meus ouvidos, perturbando os meus pensamentos e me deixando inquieta. Acho que devemos fugir e voltar para a Venezuela. Eu odeio essa cidade. Essa voz era do Carlos falando com a sua irmã. Eu ainda não os conhecia, mas fiquei perplexa. Como assim odeia essa cidade? Interrompi o meu passeio na mesma hora, fui até a janela onde eles estavam e comecei a bicar o vidro na esperança de que me vissem. Eles abriram a janela e eu já entrei falando. Nem te conto, menino, mas essa cidade aí que você está dizendo que odeia é a minha cidade. E eu não gosto não que ninguém fale assim dela, pois Itapema é a melhor cidade para se viver. As crianças ficaram um pouco assustadas com o fato de conseguirem me entender. Mas assim que se acalmaram, explicaram sobre todos os desafios que estavam passando, bem como que não foi uma escolha delas estar aqui. Entendo, mas não aceito não. Vocês precisam conhecer este lugar antes de julgá-lo e eu vou ajudá-los nesta tarefa. Levantem o bumbum da cama, parem de reclamar, sigam-me e se preparem para se apaixonar loucamente por Itapema. Carlos era mais resistente, mas Carmen logo me seguiu puxando o irmão pela mão. Nossa primeira parada, é claro que foi na praia, lugar que atrai milhares de turistas e novos moradores todos os anos. Os irmãos conheciam a praia, mas não conheciam o Voneno, aquela figura queridíssima que, mesmo não sendo nativo, escolheu Itapema para ser o seu lar. Ele passava horas contando histórias apaixonantes, ensinando as crianças que a praia era muito mais que as brincadeiras de verão. As praias desta cidade têm história, muita história. História feita de pessoas incríveis que construíram a base de tudo que podemos ver nos dias de hoje. Voneno, como de costume, estava pescando no canto da praia, rodeado de crianças. Algumas nativas, outras não. Quando me viu com as duas crianças, já foi logo falando. Chegaram na hora certa. Eu estava convidando as crianças para irem lá na casa do seu João do Cotó, um personagem real importantíssimo para a história dessa cidade. Eu interrompi lembrando que João do Cotó é assim conhecido por conta do seu pai, Antônio Cotó. Eu, Voneno, os irmãos venezuelanos e as outras crianças fomos caminhando pelas areias da praia e pelos paralelepípedos da cidade, cantando a minha música favorita, Taperinha, do coletivo Tapera. Itapema, lá no seu início, se chamava Tapera, e essa música é uma verdadeira declaração de amor pela nossa cidade. Taperinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi, não se sinta sozinha, o tempo de ir embora já foi. Gostasse, é? Então vai lá nas plataformas digitais e escuta ela toda, vai, meu querido. A
casa do seu João do Cotó é realmente parte da nossa história. Uma das poucas casas da rua principal do Canto da Praia que ainda não se tornou prédio. Fomos recebidos com muito carinho. Seu João tem mais de 80 anos e adora contar sobre a sua vida fazendo parte da história da cidade. Sentamos na varanda e ele nos falou emocionado e com seus olhos ora brilhando, ora marejados de lágrimas. Eu já dei umas saídas por aí, mas voltei porque quem bebe d'água daqui não esquece. Então tem que voltar. Hoje Itapema mudou 95%. Por exemplo, ninguém tinha dinheiro, era tudo no troca-troca. A minha família, por exemplo, era de pescadores. Então meu pai pegava as corvinas, botava no carrinho de mão e pedia para eu ir lá no meu tio para trocar por farinha. E não tinha quantidade não, era o que eles queriam trocar. A gente trocava por ovo, aipim, farinha e outras coisas. Itapema era assim, simples, simples, simples. Fartura de tudo, mas não tinha preço. Peixe tinha época que era tanto que a gente chegava a enterrar ali na praia. Agora vem comigo que eu quero mostrar uma coisa lá fora pra vocês. Vocês estão vendo isso aqui? É um catuto. Esse catuto era usado no lugar da boia, na pesca do espinhel. Eu trabalhei muito na pesca, mas não peguei essa época do espinhel. Era um trabalho um pouco mais fácil. A gente usava rede, já vinha pronta. Era trabalhoso, mas não tanto como a época do meu pai. Dependendo da safra, a gente tinha que pegar o barco e ir pra longe. Ficava um mês fora. Dependendo da safra, ficava por aqui. Não era fácil não. Agora eu vou levar vocês no terreno da casa da minha falecida mãezinha, aqui em cima. A casa ainda tá lá pra contar a história, mas o que eu quero realmente mostrar é a beleza natural que existe até hoje e que precisamos preservar, porque é ela que encanta e traz tanta gente pra cá. Quando chegamos na parte de cima do terreno, foi impossível não ouvir o suspiro de encantamento das crianças, inclusive do Carlos e da Carmen. Também dava para ver quase a cidade toda lá de cima e ela é realmente de tirar o fôlego. Acho que o meu objetivo está sendo alcançado. Voneno tinha marcado mais uma visita muito especial. Iríamos tomar um café na casa da família da falecida Dona Martinha e do seu Davi, família tradicional de pescadores do Canto da Praia. Chegamos sendo recebidos do jeitinho que a Dona Martinha gostava, com a casa cheia, falatório, risada alta e uma mesa farta cheinha de gostosuras feitas pelas mulheres da família. Ela nunca deixará de ser lembrada nos encontros da família e na história de Itapema. Para contar histórias tão bem quanto ela, temos um representante à altura, seu Davi, seu sobrinho, que lembra com carinho de um tempo que não volta mais. Meu bisavô, meu avô, meu pai e eu somos pescadores, mas os meus filhos não quiseram ser pescador não. Lembro que no começo, quando chegava o pescado, não tinha freezer, não tinha geladeira, nada disso não. Ele era feito que nem charque de carne. Era escalado, ou seja, abria o peixe, colocava o sal e deixava secar no sol, para depois vender em fardo. Não tinha nem balança, então vinha o caminhão aberto, tampado com a lona e levava o pescado para longe para vender. Depois surgiu o freezer, geladeira, e aí as mulheres, como a minha mãe, faziam a manutenção do peixe que se chamava salga, e o comprador do peixe era o pombeiro. Ele fornecia isca, que era charuto, para pesca que era de espinhel, anzol na época. E tinham 4 salgas aqui nesse canto. As mulheres tiravam a cabeça do cação, abriam o peixe, tiravam a fatiota do peixe e dali o peixe era gelado. Vinha um caminhão-baú também gelado e levava o peixe. Era assim. Voneno contou que hoje a lei mudou muito e dificultou para os pescadores. Portanto, essa pesca quase não existe mais. Seu Davi continuou. E é aquela história, né? Hoje os filhos não querem mais. A mocidade de uns 30 anos pra cá quer estudar. Naquela época era só pesca e lavoura. Não tinha muita escolha, mas agora eles querem estudar. Voneno também contribuiu. Hoje, por aqui no Canto da Praia, não temos mais que 5, 6 pescadores, porque é muito difícil sustentar a família com a pesca. Nós temos muitos que pescam, mas por lazer, não por sustento. E na meia praia não é diferente, né, seu Davi? Lá na meia praia se tem é só rede de arrasto. Antigamente eram uns 5, 6 donos de canoa e eles tinham o seu rancho. Eles puxavam para a praia com a rede. Tinha vez de pegar 20 toneladas de peixe. Dava muita curvina, bagre, parati, etc. E sempre foi assim. Aqui era de barco e espinhel. E na meia praia era de rede de arrasto. Fui obrigada a parar tudo. Ei, Voneno, seu Davi... Vocês são muito bons em contar história, mas é melhor a gente ir tomar esse café delicioso antes que vocês estraguem o passeio de amanhã. Esqueceu, Voneno? Temos um encontro marcado lá na meia praia. Voneno concordou
avisando que saco vazio não para em pé. Quando deixei o Carlos e a Carmen em casa, pude perceber que não havia mais tanta tristeza e resistência neles. Parecia que eles já haviam percebido que, mesmo não sendo a terra deles, Itapema é tão maravilhosa e tem pessoas tão acolhedoras, ela poderia sim passar a ser um novo e feliz lar para eles. Tenho certeza de que depois do passeio de amanhã, eles já se sentirão parte dessa cidade, assim como o Voneno e várias outras pessoas que vieram para cá. Abri os meus olhos sendo presenteada com aquele nascer do sol no mar. Era hora de buscar as crianças para mais um grande dia de descobertas lindas sobre a nossa cidade. Biquei a janela do quarto de Carlos e Carmen. Dessa vez eles já estavam prontos. Carmen estava com um sorriso que iluminava o seu rosto e Carlos ainda tentava não demonstrar tanto interesse, mas deixou escapar um sorrisinho de canto de boca. Chegamos ao local combinado. Voneno e as outras crianças já estavam lá. O dia estava lindo e ele foi logo falando o porquê de estarmos ali. Crianças, esse barco que vocês estão vendo pertenceu a um dos pescadores mais antigos da Meia Praia, bairro de Itapema, o seu Dato. Ele tinha o barco, um rancho e pescava com rede de arrasto. E para homenageá-lo, assim como os demais pescadores desse bairro, eu quero apresentar para vocês um grande amigo dessa cidade que aprendeu tudo com o seu Dato, o pescador Edson. Edson é um sujeito incrível com um jeitão só dele que adora falar sobre o seu trabalho que é mais que pescar, é manter viva a história dos pescadores de Itapema. Ele tem o maior orgulho do que faz. Edson foi logo falando. Criançada, é um prazer estar aqui com vocês e poder passar um pouquinho do que o seu Dato, o meu mentor, ensinou para mim. Venham cá, quero mostrar meu espaço que foi conquistado com muita dedicação, com a ajuda da colônia de pescadores e da prefeitura. Sei que ele é simples, mas o que ele representa é cheio de riquezas. Esse é meu barco, Maria Teresa. Essas âncoras aqui são o que segura a rede. Olha a quantidade de tralha que tem que ter para pescar. Eu trabalho com as redes na parte da noite e retiro de manhã. Coloco no mar, deixo elas fixadas em algum ponto que a gente chama essa modalidade de emalhe costeiro. O peixe vem, engata lá na rede e a gente tira e traz. Essa aqui é uma rede de robalo. Aqui tudo é feito à mão. Essa agulha é um instrumento do pescador. Sempre tem alguma coisa na rede, alguma coisinha para fazer. Onde o peixe passa, pode arrebentar. E esse também é o trabalho do pescador. Arrumar, fazer as redes e deixar tudo em dia para a hora que for pescar, estar tudo em ordem. Nessa parte de cima do rancho eu tenho água e posso limpar o peixe e deixar tudo limpinho. E geralmente eu vendo tudo, não fica nada. É aqui que acontece toda a mágica. O peixe entra na rede, da rede vem aqui e o pessoal aqui nessa orla hoje já tem um hábito. Eu quero pegar um peixinho fresco, não vou no mercado, vou no Edson. Então assim, a questão cultural é importante também. Lógico, é boi de mamão, tudo tem, é folclore, mas o pescador também é cultura. E não pensem que ele ficou só nas histórias não. As crianças tiveram uma aula de história e uma surpresa maravilhosa. Enquanto ele falava, elas aprenderam a fazer uma rede de pesca. Depois, comeram um peixinho preparado pela esposa do Voneno, Vó Nenê, que o Edson tinha pescado, limpado e entregue para que ela trouxesse prontinho para eles comerem com um limãozinho por cima acompanhado de um pirãozinho. Só de lembrar já começa a salivar. Depois do almoço, finalizamos a tarde fazendo um passeio incrível de barco, conhecendo mais um pouquinho da cidade. Voltamos e mais uma surpresa, um pôr do sol que fez os olhinhos das crianças e dos adultos brilharem de emoção. Vocês não vão acreditar! Quando eu convidei o Carlos e a Carmen para voltar para a casa deles, eles estavam tão felizes e envolvidos com tudo e todos que queriam mais um pouco de história. Foi assim que eles descobriram que Itapema não pode e não deve substituir a sua terra, suas lembranças. Eles têm a origem deles, que precisa ser preservada e que pode ser lembrada com carinho no lugar da tristeza. E essa cidade, Itapema, e sua gente linda e acolhedora, pode ajudá-los a construir novas lembranças, bem como ser um novo lar com novos amigos e muitas descobertas.
posso te garantir que esse foi apenas o início de uma grande amizade e de muitas descobertas. Até a próxima aventura, meus queridos e minhas queridas. Taperinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi. Não se sinta sozinha, o tempo de ir embora já foi. Taperinha, menina, escrevo-te esta carta de amor. Ei, Catalina, e o seu santo? Nem te conto, minha querida. Essa história fica para a próxima aventura, no próximo livro. Nem Te Conto é uma história de memórias sobre Itapema. Viva grandes aventuras e descobertas sobre esta cidade e sua gente encantadora. Tabelinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi. Não se sinta sozinha, o tempo de ir embora já foi. Tabelinha, menina, te vejo lá do Morro do Boi. Não se sinta sozinha,